Rafaela, hoje acontece uma espécie de seminário aqui na cidade de Sousa, com vários profissionais da medicina, inclusive do Hospital Regional. O objetivo é justamente o esclarecimento da questão do transplante. Como é que está essa questão no interior da Paraíba? Isso, esse é um programa, né, da Secretaria do Estado, junto com a Central de Transplantes, que é o Setembro Verde no Sertão da Paraíba. E ele tem como objetivo esclarecer os profissionais de saúde e a população de como estão as nossas estatísticas. Então, atualmente, nós temos uma lista de espera por um órgão, são mais de 300 pessoas aguardando por uma córnea, são 3 pessoas aguardando por um coração, são 7 pessoas aguardando por um rim e mais de 180 aguardando, na verdade, 180 aguardando por um rim e 7 por fígado. Então, hoje na região do Sertão existem pacientes que estão nessa lista de espera. Existem pacientes já transplantados. Aqui na região de Sousa são 11 pacientes. Então, a gente vem com o intuito de educar, de informar o serviço que deve ser procurado e explorar essa região para que a gente aumente o número de doações no nosso estado. O Hospital Regional de Sousa, né, abraçou essa causa, é um hospital que está preparado para ser referência no requisito de doação e nós vamos, nesses próximos meses, trabalhar isso. Então, a região passa a ter essa referência também, a partir de agora, de uma região que promove e incentiva a doação de órgãos. Nessa referência, qual vai ser a principal aqui na cidade de Sousa? Nós vamos iniciar com doação de córnea e vamos, até o final do ano, organizar o serviço para que a gente consiga realizar as doações de rim, de fígado e de coração. Hoje, o governo do estado, né, disponibilizou uma aeronave para que a gente possa estar realizando o transporte desses órgãos. Então, Sousa, Cajazeiras, Patos, se torna próximo ao nosso centro transplantador com essa aeronave. Então, o governo e a secretaria já organizou todo o serviço, já capacitou os profissionais e cada vez mais está investindo no sertão para que a gente possa estar desenvolvendo essas atividades. Com relação a Sousa, o hospital ficará com uma equipe já capacitada para a questão da retirada dessas córneas? A gente já tem um enfermeiro enucleador, né, que é profissional da instituição. Isso já é um avanço. Nós vamos duplicar esses profissionais. A Central de Transplantes vai capacitar mais profissionais para que a gente possa estar iniciando essas atividades. Evidentemente que precisa de uma conscientização por parte da população, justamente da família, né, que vai autorizar a doação desses órgãos. O hospital vai fazer uma espécie de trabalho para conscientizar a nossa região. Haja vista ser sertão, você sabe que o sertão tem muitos tabus. Isso, inclusive esse espaço que você está nos dando é muito importante. Isso é uma educação em saúde, não é? E todos nós somos multiplicadores, né? O hospital ele terá essa responsabilidade, mas eu acredito muito na divulgação das mídias, das redes sociais, dos jornalistas, da imprensa, porque a gente consegue alcançar um número maior de pessoas. Então, só existe o transplante se houver a doação. Então, se as famílias e a sociedade não se tornarem solidários com esse trabalho, dificilmente as pessoas terão suas vidas modificadas através do transplante. Então, é importante que, em vida, a sociedade manifeste, né, as pessoas manifestem o desejo de serem doadoras, que deixem seus familiares seguros dessa decisão, que, a partir daí, é que a gente pode prosseguir com um protocolo de doação de órgãos. Quem pode doar órgão? Qual é a pessoa, qual a idade mínima, máxima, para que essa pessoa seja autodoadora de órgãos? De tecido, né, a gente tem um limite, na nossa região, a gente até a faixa etária de 70 anos, dependendo do doador, a gente realiza a captação de córneas, né?
de órgãos sólidos, que é coração, fígado, rins, tem um limite para cada órgão. Então, em média, até 50 anos, 60 anos, a gente consegue estar, até mais, 68 anos, consegue estar realizando o transplante dos órgãos sólidos. Existe uma lei federal, se a senhora me corrige, por favor, a pessoa que queira ser autodoador já tem na sua carteira de identidade, né, já prevista qualquer situação, ele já autoriza automaticamente. Em casos que as pessoas não tenham essa autorização automática na sua própria carteira de identidade, uma pessoal pode procurar que órgão para dizer assim, eu também sou doador de forma voluntária? Na verdade, isso não existe mais. Já tem alguns anos que foram extintos isso da carteira de identidade. Por isso que é tão importante esse momento e deixar claro para a família, porque a família é que realmente tem um poder de decisão na hora que a pessoa vem a óbito. Então, é a família que decide se aquela pessoa será doadora ou não. Então, o indivíduo, pessoalmente, não tem mais essa autorização? Não. Agora, é importante que ele manifeste em vida o desejo dele ser um doador de órgãos. Em vida, como é que essa pessoa pode se manifestar de forma pública e deixar clara, dita, de que ele é um doador? A partir de agora, com essa entrevista que nós estamos fazendo, as pessoas se deparam com uma entrevista como essa, ao lado tem alguma pessoa da família e diz, se algo acontecer comigo, eu quero ser um doador de órgãos. Porque é um tema ainda muito delicado e que a gente não aborda no nosso contexto familiar, não é uma conversa de mesa redonda. Então, é a partir desse contato nosso, dessas divulgações, de momentos como esse que o Hospital de Souza vem proporcionando, junto com a Central de Transplantes, que as pessoas se sentem solidários e autorizam a doação de órgãos. Nessa questão de tabu, eu volto a essa parte tabu, quais são os pontos mais críticos que vocês têm encontrado, né, nessa missão? Quais são os pontos? Religião, questão pessoal, as pessoas não acreditam, acham que se tirar uma parte do corpo, depois que a pessoa morre, ela pode ter algum problema espiritual, enfim, existem esses questionamentos? Existe, sempre irá existir. A nossa grande dificuldade é porque o ente querido, o potencial doador, se encontra na unidade de terapia intensiva. E quando o familiar vem para realizar a visita nessa UTI, ele vê o traçado, né, no monitor dos seus batimentos cardíacos, ele pega no seu ente querido e sente que aquele ente ainda está aquecido. Ele olha a bolsa coletora e identifica a urina. Então, como é que o meu parente ele está em óbito? Como é que o médico disse que ele morreu se eu ainda vejo o traçado do coração, se eu ainda sinto uma temperatura? Então, tudo isso, para um familiar, assimilar é difícil. Por isso que essas famílias precisam serem acolhidas, precisam ser bem informadas, que isso é um protocolo rigoroso, que passa por várias etapas, por profissionais, para fechar o protocolo de morte encefálica. Então, eles acham que um milagre pode acontecer naquele momento, né? Então, é basicamente isso. Essa é a nossa maior dificuldade, em a família aceitar que realmente a função cerebral daquele ente querido já não existe. Muito bem, doutora. A senhora coloca um ponto interessante e me surge uma dúvida como cidadão. O protocolo para definir o que é a medicina, como a medicina define um protocolo que a pessoa está na medicina morta, sem ter vida, mas mesmo assim a senhora colocou aí que os batimentos cardíacos de alguns órgãos, né, estão vitais, estão realmente pulsando, e aí a medicina chega e diz, não, ele não tem mais condição nenhuma, né, que é chamada morte cefálica, que nós chamamos, né? Esse protocolo também, para a família entender isso, é justamente o ponto de convergência e de divergência. Não, existe todo um protocolo que ele é seguido, existem exames de imagem, que eles irão identificar se existe ainda fluxo cerebral ou não daquela pessoa. Na ausência desse fluxo, e concluindo o protocolo, todos os passos, né, do protocolo de morte encefálica, é que o profissional médico ele poderá laudar se aquela pessoa teve a morte cerebral. O cérebro ele para a sua função e a gente fica mantendo o coração batendo através de medicações para que aqueles órgãos se tornem viáveis para doação.
Então, a gente mantém esse coração batendo, mas a função cerebral daquela pessoa, após o fechamento do protocolo, se dá como morte encefálica. Então, assim, é um protocolo sério, não é? Nenhum profissional vai estar testando sem realmente aquele paciente não evoluiu para a morte cerebral. Então, após a identificação, após o laudo médico, é que a gente segue com os trâmites de doação. Aí, para a gente entender, porque a gente já sabe, entende que a equipe precisa de um tempo. Qual o tempo necessário depois dessa morte, né, encefálica? E tem um período em que os órgãos ficam ali, né, sobre atividades, né? Qual o tempo que a equipe tem para que a família possa realmente decidir a doação daquele órgão e o órgão seja retirado de forma que possa servir a outra pessoa. E vale entender, doutora, que a vida daquele indivíduo passa a viver em outra pessoa. É uma corrida contra o tempo e vai variar muito de cada serviço. Então, a partir do momento que fecha o protocolo, tá certo? A família é realizada a entrevista e já é feita a entrevista solicitando, né, esclarecendo a família do que aconteceu e se ela autoriza a doação. A partir desse momento é que a gente começa os trâmites e uma corrida realmente contra o tempo para tornar esses órgãos viáveis para a doação. O hospital regional passa a ser, a partir de então, referência na questão do transplante de córnea. De retirada, digo. Poderá futuramente o hospital em Sousa ser referência para outros órgãos? O Hospital de Sousa ele tem condições de promover doações de córneas e assim como outros órgãos, porque é um serviço que conta com terapia intensiva, com centro cirúrgico, com uma equipe preparada, com um centro de imagem. Então, a gente tem condições de trabalhar esse hospital para que a gente aumente o número de doações. As doações de córneas também, o hospital tem total capacidade, inclusive já tem enfermeiros enucleadores, né, nessa instituição, que estão aptos já para estar realizando essas captações. Então, a gente vai sentar com a direção e eu quero aqui reconhecer a direção do Hospital Regional de Sousa por essa iniciativa, por essa responsabilidade social com a comunidade, com o povo do sertão, em estar promovendo e trazendo um serviço de alta complexidade para pessoas que precisam. Hoje nós temos 11 pacientes que são acompanhados de Sousa em João Pessoa, né, que já são transplantados, que é acompanhado por essa equipe. Então, isso mostra a capacidade que a região tem de abranger esse serviço. Na Paraíba, quais são os hospitais aptos a fazer o transplante, ou fazerem os transplantes? Na Paraíba, nós temos alguns hospitais transplantadores. Em 2020, né, a Secretaria de Saúde do Estado, junto com a Central de Transplantes, conseguimos habilitar o Hospital Metropolitano como um hospital transplantador cardíaco, sendo o 5º do Brasil a realizar transplantes pediátricos. Nós temos o Hospital Nossa Senhora das Neves, que realiza transplante cardíaco, renal, de fígado e de medula óssea, e assim também como o Hospital da Unimed. Esses são os hospitais hoje do nosso estado que são hospitais de referência em transplantes. Muito obrigado pela participação e os esclarecimentos aqui no Repórter PB. Eu que agradeço e não vamos esquecer que quando a família diz sim, a vida continua.